Bom dia, paz do Senhor para você que está entrando aqui nesta manhã para ouvir a palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é: não temas, porque Deus é contigo. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Muitas vezes a gente se paralisa por conta das situações, por conta do medo, mas você precisa entender que você não está sozinho, você precisa entender que você tem um Pai que cuida de você e que cuida de mim e tem cuidado de nós. Então, independente do que você esteja passando, da situação que às vezes quase sempre foge do nosso controle, irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Sabe, eu sou uma pessoa que muito novo, eu sempre estive relacionado na igreja, né, de alguma forma, muito antes de me converter ao cristianismo ali, né, eu já era da igreja católica, e foi uma bênção o período que eu passei lá, não tenho o que reclamar, mas Deus ele queria me levar para um nível mais profundo com o Senhor. Então, eu tinha minhas dificuldades, irmão, eu não sabia falar, eu tinha vergonha, eu gaguejava, eu avermelhava, me dava branco, eu tinha todos esses problemas. Eu me lembro que, ainda no seminário, eu via aquelas pessoas, né, estudando no ensino médio ali, e eu falava para Deus: Senhor, eu nunca vou conseguir ministrar para Ti, porque eu não passo de uma criança. Eu era o menor que tinha no seminário, né? Era muito pequeno, eu tinha acho que 1,55 m, não tinha nem 1,60 m na época. Com 15 anos de idade eu era muito pequeno mesmo, eu me lembro, às vezes eu começo a rir, irmãos. E o interessante é que eu falava isso para Deus, eu entrava na capela e eu falava: Senhor, eu não passo de uma criança, eu nunca vou poder te servir, eu não falo bem como eles. E eu ficava quieto no meu coração, sabe? E os anos passaram, eu acabei saindo, eu acabei me convertendo, né? Fui para o cristianismo, né? Conheci o Senhor, a igreja evangélica, e Deus começou a arder no meu coração. Eu tinha um primo meu chamado Ricardo e ele gostava muito de ministrar fora. Eu me lembro que ele sempre ia pregar num desafio que era um centro de habilitação para dependentes químicos, sabe? E ele ia com outro irmão da igreja, até da assembleia, e foi uma bênção para mim. Aquilo ardia no meu coração. Eu não sei se você se converteu agora, você passou por isso. Quando a gente se converte, irmãos, a gente tem aquele fogo no nosso coração que arde dentro da nossa alma, e a gente tem aquela sede de conhecer mais de Deus. Então, eu queria conhecer mais de Deus, e eu pedi para o meu primo deixar eu acompanhar ele. E eu estava ministrando, não, estava acompanhando eles, vendo a pregação. Um certo dia eu sentado, né? Tinha umas 20 pessoas ali, pacientes ali dentro, inclusive estava o irmão da Assembleia, o meu primo e eu estava lá no fundão. Eu nunca me esqueço, eu tinha não sei se alguém aqui já viu ou teve, eu tinha aquela tempo que tinha aquelas camisas social, que era cheio dos desenhos atrás, eu tinha daquela lá, eu tinha uma que era um dragão, assim, que eu achava maneiro na época. E eu me lembro que o irmão que estava lá, ele fechou a Bíblia, e eu estava na penúltima cadeira, né, da fileira ali, e ele disse assim: ó, Deus mandou eu falar até aqui, Deus está mandando esse jovem vir aqui na frente. E eu, na hora, assim, eu peguei: é você, ele apontou, e eu peguei, olhei pro lado, daí eu olhei pra frente: é você. Aí eu virei pro outro lado: não, é você. Daí eu peguei, apontei assim pra mim, dele assim: Deus quer que você venha aqui na frente, fale no nome dele. Irmão, tremia mais do que vara verde. Eu acho que foi uma das experiências assim que eu tive mais marcantes na minha vida. Então, tremia, eu falei: eu não sei falar, eu não, sabe? E eu tinha aquele complexo dentro de mim que eu não seria nada na minha vida, eu não conseguiria desenvolver, né? Apesar de ter estado assim no meio, eu tinha bastante gente da minha casa que eram sacerdotes, eu tinha aquela ressalva, aquele medo ali que eu não ia conseguir. Mas
eu cheguei lá na frente, tremendo, e eu assim, Senhor, não deixa, por favor, eu vou dar um branco, vai dar um branco. Sabe, é engraçado, irmãos, porque hoje quando eu ouço as pessoas falar, eu falo assim, pastor, você prega bem, você fala bem, eu me lembro de quem eu era. E eu sei que era a graça de Deus que me trouxe até aqui. Então, eu falei, Deus, o Senhor me chamou aqui, o Senhor sabe que se eu der branco, é o Senhor que vai passar vergonha, né? Eu. Então, Senhor, eu comecei a orar e clamar o sangue do Cordeiro ali, clamar para Jesus me ajudar. E o Senhor trouxe paz no meu coração. E eu comecei a olhar para as pessoas no começo e eu comecei a me apavorar, irmão. Comecei a me apavorar ainda. Eu comecei a entrar em pânico. E o Senhor falou, calma o teu coração. E de repente é como se eu estivesse pregando para uma única pessoa só. E o Espírito Santo veio sobre mim naquele momento e eu comecei a ministrar. E eu preguei, entreguei o microfone para o meu primo, né? E quando eu estava voltando, eu ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo dizendo para mim, em voz audível, dizendo assim, tu não vai fazer o apelo? E eu voltei assim, primo, o Senhor pediu para eu fazer o apelo. Aí ele entregou o microfone de novo e eu falei assim, você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Irmãos, eu nunca tinha pregado na minha vida, eu estava fazendo um apelo, você entende? Algo assim? Deus! Então, aí esse cara assim, ficaram, e aí o Senhor falou assim para mim, tem 2 pessoas aqui que precisam de mim nessa noite. E aí aí quando eu falei, tem 2 que estão precisando do Senhor, que o Espírito Santo falou isso aí agora, daí eles vieram lá de trás chorando, foi a coisa linda, assim, as pessoas assim, chorando, batendo palma, glorificando o nome de Jesus naquele momento, sabe? E aí foi uma festa. No final do culto que a gente teve, eu cheguei perto de um dos irmãos e eu disse assim, o Senhor te chamou para ser um pregador do Evangelho. E ele começou a chorar, ele disse assim, eu nunca me senti digno, eu usei droga há muito tempo, e eu achei que isso não seria possível, mas Deus estava falando comigo e você só está confirmando. Então, eu quero dizer assim para você, eu quero te encorajar hoje, saiba que Deus é contigo, não tenha medo, sabe? Não é nas forças tuas, não é nas minhas forças, não é nas nossas habilidades, até porque Deus não chama, né, os habilitados, os capacitados, mas capacita os escolhidos, entendeu? Então, saiba que você é um escolhido de Deus. Sim, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus, né? E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Não importa se você é novo, se você é velho, não importa. O Senhor quer lhe usar e o Senhor te ama e o Senhor te chama hoje. Então não tenha medo do teu chamado, não tenha medo de abrir a tua boca. Saiba que você é um instrumento na mão do Senhor. Você é um canal de bênção na mão do Senhor para levar refrigério, cura, salvação e milagre à vida das pessoas. A Bíblia diz assim, como crerão se não há quem pregue. A criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, quem é a criação? São as pessoas que ainda não são filhos de Deus, porque as pessoas acham que todo mundo é filho, mas não é. Quem é filho é quem desceu as águas do batismo e recebeu o Espírito Santo. Então, o Senhor convoca todos os filhos a ministrar, a trabalhar. O Senhor está te convocando hoje a você se movimentar, a ganhar o Evangelho. Então, ore ao Senhor. Fala, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? E não tenha medos, porque o Senhor é quem te usa. É Ele que fala por você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos, Pai. Talvez há pessoas aqui que há muito tempo, Senhor, o Senhor tem chamado e elas têm colocado dúvidas, pretextos, obstáculos, Senhor, para te servir. Que o Senhor dê espírito de coragem e ousadia. Que elas entendam que o Senhor é com elas e quando o Senhor é com elas, nada mais importa.
Obrigado, Senhor, por essa ministração desta manhã. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um dos teus filhos e tuas filhas e que elas possam ser cheias do teu Espírito, capacitado como os discípulos para pregar para as nações em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se você teve alguma experiência parecida com a minha, escreve aqui nos comentários, deixa aqui no comentário aqui do YouTube, eu quero ler, né? Vamos compartilhar isso, vamos enriquecer essa mensagem, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, você também pode dar um like, compartilhar com o máximo de pessoas que quiser. E se você não é inscrito, se inscrever. Se você está nos acompanhando aqui há tempo, quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês, né? Quero agradecer em particular aqui também a todos os irmãos, principalmente a irmã Lindaura, tá? Que sempre está orando por mim, intercedendo pela casa, se preocupando comigo, meu ministério e família. A todos vocês, no meu amor, meu carinho, né? Meu respeito, né? E você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero ter você aqui comigo, saiba que eu estou à disposição, tá bom? Deus abençoe e a gente se fala aqui e até o próximo devocional.